Fala, meu Josequi, como estamos? Mais uma vez com vocês. Hoje vamos falar um pouquinho de plano de ação, que é aquela pergunta que precisa ser respondida e que eu falei lá do 5W2H, que é a pergunta que precisa ser mais detalhada. Plano de ação é o que precisa ser detalhado. Ele precisa ter informações não só sobre o que fazer, como fazer, quem vai fazer. Todas aquelas perguntas do 5W2H, elas precisam estar claras nesse plano de ação de cada um desses elementos. E aqui, como sempre, eu quero trazer para vocês dois modelos diferentes, né? Que são muito difundidos dentro da doutrina, tá? O segundo é o que eu mais gosto, mas vou falar do primeiro, que não é o que eu gosto tanto, mas é uma forma diferente, tá? Mas eles têm muitas similaridades, então acho que é só uma questão de preferência, que eu acho que o segundo é mais específico, talvez dentro da área de gestão esportiva, ok? Vamos partir para a nossa telinha. Isso. Plano de ação. Vamos lá. Esse primeiro modelo é um modelo de projeto esportivo, ok? Ele vai funcionar para eventos, vai funcionar, sei lá, por exemplo, eu quero fazer um projeto esportivo que eu vou apresentar numa prefeitura, por exemplo. Isso aqui também é muito interessante, tá? Uma apresentação do meu projeto social. Quero entrar com um projeto na lei de incentivo do esporte. Muitas vezes ele vai vir com esse conceito. Obviamente não vai ser definição do evento, né? Definição do projeto. Mas aí, basicamente, as outras coisas são, são especificamente o que vai vir, ok? Mas serve também para eventos esportivos perfeitamente. É um modelo de projeto em geral, tá bom? Primeiro a gente define qual que é o evento. Segundo, a gente descreve a atividade proposta. Então, definir campeonato, torneio, festival, troca de faixa. E depois a gente descreve essa atividade proposta. Em terceiro, a gente relaciona as instituições e entidades envolvidas no processo, ok? Não é todos os stakeholders não, mas aquelas do setor burocrático, ok? Quarto, é a justificativa. Meio que você já respondeu ela se você seguiu o 5W2H, né? Por que eu estou fazendo isso? Ok? Quinto, os objetivos. Tanto o geral e o específico. Também já está lá no 5W2H. Né? Sexto, metas. O que eu quero alcançar com ele? Quais são as metas? E ter metas não significa só ter quais são esses objetivos. E sim como. Como que eu vou alcançá-los. Né? Isso é absolutamente relevante. Então elas precisam ser quantificáveis, tá? Eu falei do como, mas mais importante do que essas metas é ser metas quantificáveis. Quero melhorar o judô no mundo. É uma meta que não é quantificável. Meta tem que ser obrigatoriamente quantificável, tá? Qual é a metodologia? Qual que é o caminho que eu vou chegar para cumprir essas metas? Quais são os meus recursos de todos os tipos? O cronograma de ação e, por fim, a avaliação final. Ok? Mas quando se trata de eventos esportivos, eu prefiro um específico, que é o modelo de etapas organizacional. Bom, como a gente está tratando de um evento, eu considero que a primeira coisa é definir quem são as pessoas, tá? E aqui nesse modelo, ele já parte que você já tem algumas respostas, né? Então, quem vai fazer? Comissão organizadora. Criação de um checklist de necessidades. Vocês vão ver que esse sistema aqui ele é muito mais focado no evento, né? Então veja bem, formamos quem é a comissão, já definimos quem são esses caras. Depois, criamos um checklist, criamos uma lista de coisas que precisam ser feitas. Terceiros, montamos um regulamento geral. E aqui, senhores, é muito importante porque todos os regulamentos que eu vejo, no geral, eles são copiar e colar de regulamentos lá dos anos do início da era do computador. Quando a gente passou a utilizar com mais velocidade os computadores. Os regulamentos são aquilo ali. Ah, mas todas as informações precisam estar ali. Gente, tem informação ali que fica ali 3 vezes, às vezes, no regulamento.
Regulamento geral significa o geral que todo mundo precisa saber. Hoje na Copa Tatame, no nosso torneio interno, nosso regulamento geral ele tem 3 parágrafos. É isso. O que todo mundo precisa saber está em 3 parágrafos. Então pensem nesse regulamento geral, ok? As pessoas, a gente enxerga, né, que o regulamento é a lei do evento, né? Então ela precisa ser mais completa possível para que ela abranja todos os casos. Senhores, vocês nunca vão ter uma lei que abrange todos os casos, né? Senão esse regulamento vai ter umas 500 páginas e as pessoas não vão ler e aí ele não atinge a sua necessidade, ok? Por que ele não atinge a sua necessidade? Deixa eu terminar que eu sou formado em Direito, então eu gosto dessa área, né? Ele não atinge sua necessidade e seu objetivo. Qual que é o objetivo no final da lei? É que as pessoas saibam o que elas podem e não podem fazer, né? Então, por isso, modelos de Constituição, por exemplo, como a Constituição brasileira, que é muito ampla, eles são um pouco complicados, porque Constituição é o básico que a pessoa precisa saber. Se a gente tem uma Constituição ampla, nem todo mundo sabe o básico. Aliás, a maior parte das pessoas não sabe o básico sobre o que elas podem e o que elas não podem fazer. Então, essa lei não atinge o seu objetivo, que é as pessoas saberem o que elas podem e o que elas não podem fazer. Entenderam o resultado disso? Constituições como a americana, constituições menores, que regem menos coisas, mas mais diretamente alguns pontos muito específicos, eu acho que são muito mais eficientes. Ok? 4. A organização do cerimonial de abertura. E aí existe sim um padrão de cerimonial de abertura, né? Existem na internet vários desses checklists do que tem num cerimonial de abertura, tá? Eu gosto, poderia colocar um aqui para vocês, mas eu prefiro que vocês pensem e pesquisem por vocês. Por quê? Cerimonial de abertura, assim, a gente fala assim, por exemplo, existe na lei falando que todo evento esportivo tem que ter o hino nacional no início. Tá. Você vai fazer uma visita a um clube parceiro, vocês vão tocar o hino nacional antes? Não, né? Provavelmente não. Então, a regra não é assim. Essas leis que são muito, querem determinar todos os pontos do processo, né? Óbvio que as pessoas não vão tocar o hino nacional antes. E tá tudo bem, ok? Então, o cerimonial de abertura, ele tem que seguir um padrão determinado pelos organizadores. Não um padrão determinado pela sociedade, pelo mundo. Vai ter bandeira, não vai ter bandeira? Ter hino nacional, por exemplo, sem bandeira é um pouco estranho, tá? Existe uma série de coisas envolvidas nisso aí. É muito importante que vocês pensem no cerimonial de abertura também. Se vocês estão fazendo um evento mais, um congresso, um evento mais informal, eu acho que o processo dessa cerimonial de abertura, ele tem um tom. Se você está fazendo um evento formal, cheio de formalidades, ele tem um outro tom, né? Então, é muito bizarro você querer fazer um torneio que não tem essa formalidade toda e você coloca 500 pessoas para falar lá na frente. O prefeito fala, não sei quem fala, não sei quem fala, não sei quem fala, todo mundo fala. Aí a gente volta lá atrás na questão dos stakeholders. Quem são os maiores interessados? Quem são? São os atletas. Então não pode ter esse tanto de gente falando, por exemplo. A não ser que esse evento carregue consigo um tipo de formalidade diferente. E aí está justificado, ok? Então, a princípio, dando algumas noções básicas de cerimonial de abertura em geral. Numa organização, primeiro você vai definir quais são as organizações relevantes, né? Então você vai definir os seus stakeholders mais importantes dentro das instituições que vão estar representadas ali. E de cada um desses stakeholders que você considerar muito importante, você vai selecionar um deles, apenas um deles, para falar por ele e em nome daquela instituição. Ok? Então não fala, por exemplo, presidente e vice-presidente. Não tem a menor condição. Ok? Não faz o menor sentido isso. Um cara fala. Tá? E essa fala tem que ser concisa. Mesmo que seu evento seja de uma formalidade gigante. Ela tem que ser concisa e tem que ser objetiva.
entendeu? Eu mesmo, que sou um cara que falo infinitamente, quando me dá chance eu falo muito. Quando eu tinha que falar, eu falava bem reduzido, porque sabia que o importante era atingir o seu público com a mensagem direta o mais rápido possível e favorecer quem são as verdadeiras estrelas dos eventos, que normalmente são os atletas, tá? Pensem nisso na hora de organizar o cerimonial de abertura. Acho que outros elementos envolvendo... Estou trazendo muita informação, né? Eu vou passar aí, vou deixar isso algumas coisas, algumas dicas, digamos assim, para o próximo vídeo, ok? Bom, definição do quadro de arbitragem. Como eu expliquei para vocês mais cedo, eu acho que são stakeholders diferentes, são interessados diferentes à organização e ao quadro de arbitragem, por isso que eles estão aqui separados. Primeiro eu defino uma comissão organizadora, depois eu defino o quadro de arbitragem e dou a eles orientações do que eu penso sobre esse evento. E quadro de arbitragem, senhores, não visualizem só como árbitros de judô. A gente pode estar tratando aqui, por exemplo, de um cara que vai estar avaliando um kata, por exemplo, num exame de faixa, que é um evento esportivo com toda certeza. Então, a comissão de graus, em algum momento, ela num determinado evento, ela é o quadro de arbitragem, tá? Sexto, definição do sistema de disputa do evento, ok? Eu gostaria de colocar aqui definição do sistema do evento, né? Porque disputa a gente sempre relaciona mais com o campeonato. Acho que é interessante, mas definir o sistema do evento. Por exemplo, de uns anos para cá, a gente definiu que o torneio interno lá da minha academia, que é a Copa Tatame, ela é 100% festival. Até 14 anos. É uma definição. Pô, mas menino de 14 anos, um festival para menino de 14 anos? Exato. Pô, mas isso é muito estranho. Não tem nada de estranho. Nada de estranho, é apenas uma definição. Entendeu? Ah, mas nessa idade eu imagino que os atletas já têm que estar competindo. Tá, eu acho que é uma ideia. Já é uma idade que eles podem estar competindo, ok? Mas para o nosso público-alvo, não é interessante. E é isso. Simples. Porque lá atrás, quando a gente pensa quais são os objetivos da Copa Tatame, não tem por que a gente fazer um torneio ali naquele momento. Por mais que a gente queira, e por mais que até os mesmos professores dentro da academia, de vez em quando, eles me questionam sobre isso. Cara, não tem nada de errado, tá tudo certinho fazer o evento desse jeito. Por causa das perguntas que são respondidas lá atrás. Quando você volta nessas perguntas, você fala: o certo é fazer festival. Preparação dos locais de evento. Aí já entra na parte um pouco prática, né? Também vou falar um pouco de algumas dicas sobre preparação do local do evento, tá? Mas organizar, limpar, organizar, saber posicionar os interessados naquele evento, quem são as pessoas, ou seja, o público, os atletas, a comissão organizadora, o quadro de arbitragem. Saber posicionar eles no mapa desse croquis de evento é sempre muito relevante, tá? Sempre, todos os momentos. Então, fazer um croquisinho do evento, vou falar na próxima aula, mas é uma dica muito relevante. Realizar o evento. Tá, realizar o evento é muito genérico, né? Mas sim, é você conduzir o evento. E aqui também, daqui a pouco vou falar um pouco mais sobre dicas de realização do evento, tá? Mas o processo de realizar o evento passa por todas as etapas anteriores que você pensou e organizou e fez. Por exemplo, quando você forma a sua comissão organizadora e dá a ela as funções específicas dentro do evento, realizar o evento significa, por exemplo, as pessoas respeitarem cada uma das suas funções. Realizar o evento não é apenas ir como um bolo, né? Que a gente vai rolando e vai deixando, né? Principalmente o início do evento, tá? Que precisa de um arranque inicial, porque normalmente os eventos depois de um ponto eles continuam, mas esse arranque inicial ele precisa ser empurrado por algumas pessoas, e é importante porque realmente é como se o evento pegasse no tranco de verdade, mas esse início não pode ser atabalhoado também. Ele tem que ser forçado, mas ele não pode ser atabalhoado. Não sei se vocês entenderam bem. Vou falar isso mais na próxima aula. Finalizar o evento, né? E avaliar o evento. Finalizar o evento também é um ponto muito relevante. Finalização do evento
significa terminar todas as etapas do evento. E às vezes não é só ali dentro, tá? Do evento. Sei lá, vamos pensar o exemplo do campeonato que é o mais simples. Por exemplo, você terminou o campeonato. Faz parte da finalização do evento você fazer um release, né? O que é um release? É uma noticiazinha simples com os resultados do evento e divulgar isso para as mídias. Mandar isso para as mídias, para ver se vocês têm interesse em divulgar ou não. Se eles não divulgarem, tudo bem. Mas se eles divulgarem, é ótimo. Eu não recebo release. Eu tenho um canal que fala de judô e eu não recebo release de nenhum evento. Nenhum. O que aconteceu, um release falando do que vai acontecer e um release falando do que aconteceu. Então, um pouco dessa questão de que o judô, por exemplo, não tem mídia. Não tem mídia muitas vezes porque a gente não faz a nossa parte. Você vai achar que vai vir o cara e vai ir atrás do evento para saber do evento, você tá entendendo? Não. Porque a ordem não é essa. O público, a gente ainda não tem esse público. Então, cabe a nós do judô começar a divulgar o quanto é interessante esse público. Então, fazer chegar na mídia essa informação. Entenderam? Esse é um ponto relevante que eu gostaria que vocês pensassem mais sobre isso. Por fim, que eu acho que é um ponto que a gente ignora 100%, apesar que todos nós fazemos. Todos nós que realizamos evento, ao final do evento, a gente sempre fala assim, podia ter feito isso melhor, podia ter feito isso aqui deu muito certo, não sei o quê. A gente faz essa avaliação. Mas, voltando lá atrás, numa fala que eu falei numa outra aula, se você não coloca no papel, fica difícil de você chegar no ponto final, de entender e analisar. Aquela avaliação que você faz só no pensamento, só na conversa, só na resenha, ela muitas vezes se perde de um ano para o outro ou de um evento para o outro. E eu sou super contrário a essas coisas. Não, você tem que fazer um relatório, não sei o que, para TTT. Eu não sou a favor de nada disso. Eu sou a favor de colocar, tipo assim, 3 pontos fortes e 3 pontos fracos. Isso. Coisas simples, objetivas e diretas. Quando você tiver esses 3 pontos fortes e esses 3 pontos fracos, anotados em algum lugar, simples, quando você for fazer o próximo campeonato, você vai olhar, isso deu certo, isso deu certo, isso deu certo. Isso aqui deu errado, isso deu errado, deu errado. E aí, automaticamente, sua cabeça já vai lembrar, isso deu certo por causa que eu fiz isso, fiz aquilo, não sei o quê, isso aqui deu errado porque eu deixei de fazer isso. Porque essa análise a gente já faz. Perfeito? Bom, pessoal, por hoje é só, como diria aquele desenho antigo. Por hoje é isso. Na nossa próxima aula eu vou falar um pouquinho, vou falar mais à vontade, um pouco da minha experiência em particular e de dicas de como que vocês deveriam conduzir esse processo, tá? Sugestões que, bom, não vou adiantar muito a próxima aula não, espero ver vocês lá. Forte abraço, até mais.